faço parte da Igreja Renovada há cerca de 14 anos e hoje vim aqui para contar e compartilhar o meu testemunho de vida. Eu creio e acredito que a minha vida ela é um milagre. Minha mãe tinha lúpus e o sonho da minha mãe era ser mãe. E antes de me ter, ela teve 3 abortos. E durante 3 tentativas, foram 3 tentativas frustradas. Mas em 1998 nasceu eu. Então eu vejo sempre a minha vida como um milagre em tudo. Eu sempre creio que Deus ele tem um propósito maior para a minha vida todos os dias. E eu sou fruto de um adultério. O meu pai, quando conheceu a minha mãe, tinha uma outra família. E eu cresci tendo um pai um pouco ausente. Então a minha mãe passava boa parte do tempo sozinha, cuidando de mim. E 2 anos depois ela teve o meu irmão. Eu lembro quando eu tinha cerca de 5 anos, a ex-mulher do meu pai, ela ligava para minha casa, eu atendi o telefone e ela começava a xingar a minha mãe, porque meu pai tinha escolhido ficar com a gente. E cerca de 5 anos de idade também, eu fui à igreja, pelo convite dos meus vizinhos, das minhas vizinhas, fui à igreja. E meus pais, eles não eram cristãos, né? Meu pai não deixava eu ir, eu começava a chorar porque eu queria muito aquilo. Aceitei Jesus ainda criança e eu lembro que todas as vezes eu ia lá na frente, na igreja, aceitar Jesus, né? Mas também não foi uma infância fácil, porque quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, 9 anos, eu descobri que a minha mãe, além de ter uma doença, ela também era usuária de drogas. Por diversas vezes eu via a minha mãe usando drogas e aquilo me afetava muito, tanto a mim quanto ao meu irmão. E as pessoas no bairro, elas falavam, às vezes ficavam fazendo certos comentários. E não era fácil ter que lidar com isso, né? Você vê a sua própria mãe estragando a sua vida. Às vezes ela ia para as bocadas em busca de drogas. E essa condição afetou muito a saúde dela, porque ela já tinha uma doença. E o uso da droga, ele afeta a saúde de qualquer pessoa, né? Ainda mais uma pessoa que já tem uma doença. Com o tempo foi ficando cada vez mais debilitada. Eu tive uma infância vivendo em hospital, porque a minha mãe vivia internada. E quando ela não estava internada, era o meu irmão que estava internado, porque ele era asmático. Aquilo ali começou a me encantar, né? Eu via a rotina daquelas pessoas e eu gostava daquele ambiente, apesar de não gostar dos meus familiares, né? Das pessoas que eu mais amava estarem naquela situação, mas eu gostava do ambiente de estar dentro de hospitais. No dia do meu aniversário, a minha mãe estava muito debilitada, muito ruim mesmo, nunca tinha visto ela tão ruim e ela não teve forças para celebrar aquele aniversário comigo. No dia seguinte ela foi internada, passou assim cerca de uma semana, a gente foi lá visitar, eu, meu irmão, meu pai, nós fomos visitá-la. Entrei, quando eu vi a minha mãe naquela situação, pra mim foi um choque, porque eu nunca tinha visto ela tão ruim, tão doente. Ela disse pra mim, me pediu perdão primeiramente por tudo que ela tinha me feito, e depois ela começou a falar que Deus iria colocar anjos na minha vida e na vida do meu irmão que pudesse cuidar de mim e dele. E aquela palavra, né, liberada pela minha mãe, que apesar de não ser cristã, ela entendia e compreendia a importância disso, porque os nossos pais, eles são autoridades na nossa vida. E naquele momento eu não imaginei que fosse a última vez que eu fosse ver a minha mãe, porque no dia seguinte ela faleceu. E aos 12 anos de idade eu fiquei órfã de mãe. No início, para mim, era inacreditável. Eu não conseguia aceitar o luto, né? Porque existem as fases do luto e uma das fases do luto é a negação. Então, na minha cabeça, era como se a minha mãe um dia ela fosse voltar. Porque eu já estava acostumada com aquela rotina de viver sempre dentro de um hospital e sempre esperar pela volta dela. Então, na minha cabeça, eu achava que um dia ela fosse voltar. Quando a ficha foi caindo, eu tinha surtos de desespero em poder dizer que eu nunca mais ia ver a minha mãe. E até hoje eu me emociono com isso.
Eu me emociono porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Hoje, se eu sou a mulher que eu sou, eu devo muito a ela. Apesar de tudo, né, eu sei que Deus ele tinha um propósito maior na minha vida. No momento que a dor acontece, que você sente que o seu mundo acabou, talvez você não consiga compreender dessa forma. Quando eu tinha 12 anos, eu não conseguia compreender dessa forma. Eu só sentia falta da minha mãe. Mas a vida seguiu, porque a vida ela segue. E depois disso, eu fiquei mais próxima da minha irmã por parte de pai. Ela me ajudou muito durante a minha adolescência e foi ela que me levou para a Igreja Renovada. E eu comecei a fazer parte de uma célula, comecei a ir para o encontro com Deus. Aquilo foi o meu alicerce. No momento mais difícil foi onde Deus me encontrou. A igreja ela foi fundamental para eu não ter desistido da vida, para eu não ter desistido dos meus sonhos, porque Deus ele me encontrou. Então comecei a crescer dentro da igreja, logo fui líder de célula. Lembro que aos meus 12 anos de idade, fui líder de célula. E hoje, depois de 14 anos, sigo sendo líder de célula, ano após ano, para a honra e glória do Senhor. Mas, como eu disse, a vida continua. E não para por aqui.